Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos e nós estamos calculando uma viga submetida à flexão normal simples. E especificamente nessa aula nós vamos falar a respeito do momento e das reações de apoio desta viga, ok? Lembre-se que teoria das estruturas é muito importante para que você faça esse tipo de cálculo, então não deixe de estudar essa parte. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, clica no card aqui em cima e você vai ser redirecionado para lá e vai poder assistir. Se já assistiu, vamos lá. Se eu fizer um corte na viga, eu vou ver o seguinte. Eu vou ver aqui a seção de concreto, no caso aqui retangular, e vou ver também as barras de aço colocadas na parte superior da viga, ou seja, acima da linha neutra, né, que vai estar passando aqui no centro geométrico da viga. Então, na parte de cima eu vou ver as barras de aço e vou ver aqui as barras de aço também na parte de baixo, né? Se você quiser chamar essa armadura aqui de positiva e essa de negativa, fique à vontade, ok? Muita gente faz isso e é por causa do nome dos momentos, né? O momento positivo, ele fica aqui na parte de baixo da viga e o momento negativo fica aqui na parte superior da viga. Mas nós temos aqui, para essa seção de concreto, um tamanho. Então, para a altura, eu vou chamar de H e para a largura, eu vou chamar de BW. Ok? Então, essa altura H aqui, eu tenho que definir ela inicialmente, colocar um valor aqui que eu possa calcular alguma coisa. Literalmente, você vai chutar um valor aqui. E o BW é a mesma coisa, você também vai chutar um valor aqui. E caso não passe nos seus cálculos, você vai aumentando esses dois valores. No caso, o mais interessante é que você aumente o H e não o BW, por causa da rigidez, que nós vamos falar um pouco mais para frente, né? Então, você vai ter que aumentar esses dois valores aqui para que então você consiga fazer com que sua viga passe nos seus cálculos. Essa armadura que está embaixo aqui, se você tem o momento positivo como um momento que é mais importante para você nesse momento, você vai chamar essa armadura que está aqui embaixo de AS, ok? Se o momento negativo for o momento mais importante para você, você vai chamar as armaduras de cima de AS. Mas por enquanto, não se preocupe muito com isso. Quando a gente for falar sobre vigas contínuas, nós vamos dar uma voltada nisso aqui e vamos entender melhor. Por enquanto, admita apenas que essa barra de baixo aqui nós vamos chamar ela de AS e a barra de cima aqui nós vamos chamar de A'S, ok? Que são essas duas barras acima da linha neutra. Mas nós temos ainda duas medidas muito importantes para a nossa viga aqui. São elas o D e o D'. O que é o D? O D' é, na verdade, o cobrimento que você tem, mais a distância até o centro geométrico da barra no ponto de tração da viga. O D nada mais é do que o H menos o D'. E onde eu acho esse D' aqui? Para que eu ache o D, eu tenho que achar o D', né? E como é que eu vou achar isso aqui? Bom, como eu disse, o D ele é igual ao H menos o D'. Então, o D' é importante para mim. Como é que eu vou achar? Eu vou voltar lá na NBR 6118, na tabela 7.2, e vou ver pela classe de agressividade ambiental que nós já falamos sobre ela, qual que é o cobrimento que eu vou ter aqui. Ou seja, eu tenho que pegar esse cobrimento mais até o centro geométrico da barra. Então, se eu admitir aqui que minha classe ambiental é 2, eu vou ter aqui para uma viga, olha, 30 milímetros. Está vendo aqui? A unidade, ó, milímetros. Então, eu tenho 3 centímetros aqui. Para efeito de cálculo apenas, a gente pode simplesmente chutar uma barra, tá? Um valor que a gente vai ter aqui. Que nós temos o estribo aqui ainda e depois a barra. Então, geralmente, e a maioria dos projetistas faz isso, coloca o cobrimento mais 1 centímetro. Então, portanto, o nosso D' vai ser 3, que é o cobrimento, mais 1 centímetro, que é a distância do cobrimento até o centro geométrico da barra. Então, nós vamos admitir que o nosso D' vai ser de 4 centímetros, ok? Feito essas observações aqui, a gente já consegue fazer os cálculos para a viga.
Antes de mais nada, para os cálculos da viga, a gente tem que definir algumas coisas. Então vamos definir que a classe de agressividade ambiental é 2. Por que isso aqui é importante para a gente? Porque a partir da classe de agressividade ambiental, a gente definiu o cobrimento que a gente teve, mas a gente vai definir também qual que vai ser o FCK mínimo que a gente vai ter. Né? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, volte nas aulas anteriores que você vai ver lá a questão da classe de agressividade ambiental número 2. Ok? No caso, 25 MPa. Nós vamos ter que calcular o peso próprio da viga. Vamos ter que calcular também as cargas, né, as ações que influenciam nessa viga. Vamos ter que colocar as dimensões iniciais para que a gente consiga fazer os cálculos. Temos que calcular o momento e temos que calcular as reações de apoio. Ok? Então vamos fazer o seguinte, olha. Vou definir aqui uma dimensão para a viga. 20 por 40 por 5,20. 5,20 já estava definido, né? Que vai de apoio até o outro apoio. Eu chutei esses dois valores aqui, ó, 20 por 40, que é um valor que é bem razoável para que a gente comece. Então vamos começar definindo aqui qual que é o peso próprio dessa viga. Novamente, se você não se lembra, nós já calculamos isso aqui, né, na aula anterior. E se você tiver alguma dúvida, pode voltar lá e verificar nessa aula que você vai entender como é que funciona. Então nós temos, olha, que o peso próprio da viga vai ser o comprimento, altura e espessura vezes aqui o peso específico. Então substituindo, a gente vai ter 40, 20, 25, vai dar 2 kN por metro, né? Por quê? Porque o comprimento aqui eu coloquei apenas como 1, porque nós vamos calcular tudo por metro. Eu tenho também o peso da parede em cima dessa viga. Então eu vou calcular, olha, a parede tem 5 metros por 2,80, e eu vou calcular para uma faixa de 1 metro aqui, e a espessura da parede é de 20 centímetros. Então, mesma forma, calculando, então eu vou achar aqui 7,28 kN por metro, ok? Observe que os dois estão, olha, em quilonewtons por metro. É importante você colocar na mesma unidade, né? Senão você não vai conseguir fazer as contas. Se você assistiu a minha aula anterior, você vai se lembrar que a gente tem que calcular isso aqui em estado limite último, né? E lá eu deixei uma formulação para você. Então eu vou dizer o seguinte, olha, que o W, ou seja, a carga distribuída em cima dessa viga aqui, a carga total distribuída vai ser 1,4. Por quê? Porque o coeficiente de ponderação das cargas tem que ser majoradas em 1,4 para cargas normais, né? Para ações normais. De novo, se você não viu a aula anterior, veja por causa disso aqui. No caso, eu só vou ter as cargas permanentes, né? Eu não tenho nenhuma carga aqui variável. Vai ser um peso de uma parede, que eu estou considerando que nunca vai ser retirada, e o peso próprio, que nunca vai ser retirada mesmo, né? Então aqui eu só tenho aquela carga G, ok? Que nós mencionamos na aula anterior. Então eu vou pegar aqui 1,4 vezes 2, que é o peso próprio da viga, mais 7,28, que é o peso linear da parede aqui. Então, somando esses dois e multiplicando por 1,4, eu vou achar aqui aproximadamente 13 kN por metro. Ok? Feito essas contas aqui, olha, já posso calcular o momento e também as reações de apoio. Como é que eu faço isso? Muito simples. Tenho aqui a viga e agora já sei. Feito essas contas, eu já consigo então calcular tanto o momento quanto as reações de apoio. Então veja bem, eu tenho a viga aqui, com os dois apoios e a carga distribuída, só que agora eu já sei qual que é o valor dessa carga. Olha. Eu sei que o W, ou seja, a carga distribuída, ela é de 13 kN por metro, ok? Então a minha viga tem que ser calculada para suportar essa carga aqui. Como eu tenho aqui a flexão com momento máximo, né? Eu vou precisar calcular o momento máximo e as reações que eu tenho aqui, olha, que vai ser a reação A e a reação B, ok? Como é que eu calculo isso aqui? Isso vem lá da teoria das estruturas, né? Eu vou precisar desse tamanho aqui, desse valor aqui do tamanho da viga, e isso aqui vem lá da teoria das estruturas, é muito simples de calcular isso aqui. Como a viga é biapoiada, a carga que está aqui, ó, ela vai ser dividida para um apoio e para outro apoio. Então, a metade da carga que eu tenho aqui vai para esse lado e a outra metade vai para o outro lado. Então, eu vou ter duas reações. Como é que eu calculo? Muito simples. A reação de apoio, então, vai ser o W, que é a carga distribuída, vezes o L, que é o L? O comprimento aqui da viga,
dividido por 2, né? Porque vai para um lado e vai para o outro. Calculando, então, eu vou ter 13 vezes 5,20 dividido por 2. Vou achar aqui, então, que para cada reação de apoio que eu tenho aqui, 33,80 kN. Ok? E o momento máximo? Como é que eu calculo esse momento máximo aqui? Muito fácil também lá da teoria das estruturas. O momento máximo ele vai ser a carga que eu tenho distribuída vezes o L ao quadrado, ou seja, o comprimento ao quadrado, dividido por 8. Ok? Vai ser sempre assim, professor? Não vai ser sempre assim. Por quê? Porque a carga que eu tenho aqui, ela está distribuída. Para esse ponto aqui, tanto a reação de apoio quanto o momento máximo, para esse caso aqui se calcula dessa forma. Mas se você tiver uma carga aqui concentrada, se a carga aqui for triangular, se a carga aqui for diferente em pontos, 13 de um lado, 15 do outro, alguma coisa assim, essa formulação aqui não vai ser verdade, né? Você não vai calcular dessa forma. Então, para cada um, você vai ter que calcular, ok? Mas, para nosso caso aqui, essa formulação funciona muito bem. Então, eu tenho aqui o W, que é 13, tenho aqui o comprimento L ao quadrado dividido por 8. Então, substituindo, eu vou ter 13 vezes 5,20 ao quadrado dividido por 8. Vou achar aqui, então, 43,94 kN vezes metro. Isso aqui, quilonewtons vezes metro, é justamente a unidade que a gente utiliza para momento. Ok? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula e você já conhece o comportamento da viga e também já sabe o momento máximo e as reações de apoio. Já está na hora da gente calcular as barras longitudinais. Então não perde a próxima aula porque esse será o nosso assunto, vai ser muito legal, ok? Se você gostou, deixa um curtir aqui no nosso vídeo, curta também nossas páginas no Facebook e no Instagram. Não deixe de visitar o nosso site www.f2cursos.com.br. Lá tem cursos muito interessantes para você. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Marca o sininho para você receber todas as notificações. Bacana? Obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima.